TVL Comunidade está começando aqui na TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado você pela companhia aqui nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também pela internet no site da Câmara, o câmarablu.sc.gov.br. Hoje no TVL Comunidade nós vamos entrevistar a Carolina Viviane Nunes, que é arquiteta aqui de Blumenau, que passou 1 ano e meio na Alemanha, também na Holanda e na Dinamarca, mas principalmente na Alemanha. Apareceu de vez em quando aqui na TVL no ano passado e também em boa parte de 2016, com alguns vídeos que ela fazia lá e compartilhava com a gente, mostrando um pouquinho, né, desses países aí, principalmente da terra dos nossos colonizadores, que é a Alemanha, porque ela participou de um programa do governo alemão, uma arquiteta blumenauense. E como é que foi essa experiência, você que voltou agora em dezembro aqui para o Brasil? Por isso que a gente trouxe a Carolina para contar um pouquinho mais e compartilhar agora aqui com a gente nessa próxima meia hora aqui do Comunidade. Tudo bem, Carolina? Tudo certo, Rodrigo. Foi uma experiência maravilhosa, foi incrível. Eu fui para lá para desenvolver um projeto que eu mesma desenhei, na instituição que eu mesma escolhi. Então era um projeto sobre rios e cidades, combinando as experiências e a sabedoria administrativa junto com a participação comunitária. Eu fui na Universidade Técnica de Munique com a professora Sophie Wolfram, dentro de um programa da Fundação Alexander von Humboldt. Que legal. Isso lá em 2016 ainda, esse projeto, né, Carolina? E aí você ficou 1 ano e meio, 18 meses exatamente, principalmente, na maior parte do tempo, na Alemanha mesmo, né? Sim, a gente chegou e foi primeiro a Bonn, onde a gente teve 3 meses de aula de alemão, depois mais 15 dias de visitas em diversas instituições alemãs, nos ministérios, no parlamento, em ONGs e em diversas instituições. E depois cada um dos participantes, que eram 40 jovens líderes de Brasil, Rússia, China, Índia e Estados Unidos, cada um foi para a sua cidade sede, para a sua instituição escolhida, né? Então eu fui para Munique e lá que então eu teria 1 ano para desenvolver o meu projeto. Ainda dentro desse programa, eu tinha a oportunidade de passar 2 meses em outro país da Europa, ou em outros países. Então, no caso, eu fui para a Holanda, que a Holanda é a foz de rios europeus bem importantes, e eles têm muitos projetos de retomar o espaço para o rio e também de mais integração entre as águas e as cidades. E também eu passei 1 mês na Dinamarca, que é um país bastante conhecido pela qualidade de vida e pela integração da cidade, ou da cidade ser mais apropriada para as pessoas. Explicar o porquê, né? E o que isso tem a ver com o cidadão aqui de Blumenau, essa tua ida para a Alemanha, porque na verdade quando a gente conversava com você lá em 2016, a TVL foi parceira do projeto da Carolina também, porque a ideia era trazer realmente projetos, iniciativas inovadoras, lá mesmo dos europeus, aqui para a nossa realidade do dia a dia de Blumenau, por isso o assunto de rios, né? Já que nós temos aqui o nosso rio Itajaiaçu, né, Carolina? Claro, esse projeto ele já vinha na minha cabeça de muito tempo, né? Então isso desde a faculdade, desde criança na verdade, porque a gente convive com o rio Itajaiaçu, ele é marcante na paisagem da cidade, acho que é o elemento mais marcante da nossa paisagem e sempre esteve com a gente. Então desde a faculdade que eu também tive disciplinas de planejamento regional, a gente trabalhou com o rio e já vem desde ali, né? Então, a ideia de trazer também, que a gente fez essa parceria com a TVL, era sempre estar trazendo, através de vídeos curtos, em torno de 2 minutos, sempre, além de curiosidades, também essa visão de como as cidades podem ser melhores para a gente viver. Então, a gente estava sempre indo lá, vendo a integração da cidade com a natureza, a integração da cidade com o rio, pequenas soluções urbanas, isso tudo a gente trouxe aqui para Blumenau através dos vídeos. Bom, e o principal objetivo do programa é exatamente para explicar para as pessoas qual que era ou é, né, Carolina, é realmente poder talvez ajudar a administração, os governos, de alguma forma, com alguma ideia que você teve lá, que você pôde viver, experimentar, enfim, de alguma forma colocar em prática aqui na nossa cidade ou região também? O principal objetivo do programa era desenvolver líderes, que eles chamam que era líderes do futuro. Por isso que eles pegam desses 5 países-chave que eles consideram. Então ele é para desenvolver a carreira profissional, fazer networking e criar pontes com a Alemanha. Esse era o principal objetivo do programa. Eu que escolhi o tema de rios, porque é um tema que para mim sempre esteve muito presente. Então eu fiz uma parte da minha pesquisa pessoal, que compõe o meu acervo pessoal,
E a outra parte que é essa que a gente compartilhou bastante com a cidade, que foram os vídeos, que foram os textos, também com o apoio do Cindy Lojas e do IHB, que a gente lançou bastante isso, tanto aqui pela TVL, nos jornais, no meu site, o humanitet.com.br, para a gente realmente trazer isso. Então, é uma ideia de mostrar isso para a população e, com isso, também influenciar políticas públicas, com toda certeza. Ótimo. E nós estamos vendo aí algumas imagens que a Carolina conseguiu fazer lá na Alemanha. Na verdade, não foi a Carolina que fez, e foi o seu esposo, Walter, né? Que está aqui no estúdio com a gente acompanhando a entrevista. Isso ali é Blumenau. Então, tem um lugar lá na Alemanha que se chama Blumenau, é isso? Em Munique, é uma espécie de um bairro, um povoado que eles chamam, que se chama Blumenau. Então, esse foi o dia que a gente saiu da nossa casa e fomos até Blumenau. Na Alemanha. Na Alemanha. Então, a gente passou todo o trajeto por ciclovias, por dentro de parques, por dentro de áreas verdes, em lugares muito calmos, só nas ruas principais e mais perto do centro, que a gente passava por ciclovias perto do lado das ruas, né? Mas na maior parte do trajeto, realmente ao longo dos ribeirões e ao longo de parques. Essa é a famosa onda de Munique, que é a onda infinita. E tem muitos rios lá na Alemanha também, Carolina? Não tanto quanto aqui, né? Não tanto quanto aqui. Tem os ribeirões, tem os rios. O Rio Isar, esse é um canal do Rio Isar. Eles aproveitam, né, o rio aí, até para fazer surf. Essa onda é num canal e ela surgiu, não foi planejada, ela surgiu por acaso dentro do canal, mas a partir dessa ideia ali, um grupo de professores desenvolveu então um sistema que pode ser construído em outros ribeirões. Que é esse professor aqui, que é o Dr. Meyer Stauder. E você pode conversar com os profissionais lá. É uma experiência única, realmente, né? Olha, com toda certeza. É que como a gente tinha um título que era Bundeskanzler-Stipendiatin, assim, né? Bundeskanzler é a chanceler alemã. Era como se eu mandava um e-mail, eu mandava um convite, a pessoa já me respondia, assim, porque era uma pessoa que estava... eu tinha um sobrenome, sabe? Não estava chegando, oi, eu sou a Carolina. Não, eu sou a Carolina que é indicada pela chanceler, de alguma forma, né? Então, eu tive muito acesso a ministérios, agências de cooperação, professores, especialistas da área. Você pode conversar pessoalmente, inclusive, com a chanceler Angela Merkel da Alemanha, porque realmente o governo, né, que bancou, a chanceler que bancou todo esse projeto aí de profissionais de todo o mundo, e você foi uma delas, né, aqui de Blumenau, aqui de Santa Catarina, do Brasil. E como é que foi esse contato, então, com a Angela Merkel lá na Alemanha? Olha, ela é muito mais simpática, muito mais carismática do que a gente pode imaginar, porque geralmente a gente vê as fotos mais formais e tal, ela é muito mais carismática. Como era aniversário dela, e ela é amiga pessoal do presidente da Fundação Alexander von Humboldt, os dois são químicos, os dois são doutores em química, eles já têm uma amizade de longo tempo, foi um pouco mais descontraído, assim, mas é uma reunião bastante protocolar, então ela vem, ela conversa rapidamente com todos os países e depois a gente passa o dia tanto na própria chancelaria, dentro do prédio, a gente conhece a instituição, e depois a gente foi para as relações internacionais, onde a gente teve mais discussões, mais recepções nesse dia. Foi um dia muito interessante. Muito bem. Carolina, vamos falar um pouquinho mais sobre o assunto mesmo do teu projeto, que foi a relação rios e cidades. A gente trazer um pouquinho mais para a nossa realidade aqui também do nosso rio Itajaí-Açu. O que você conseguiu perceber lá sobre os rios? A gente falou, mostrou ali o pessoal surfando, né, na onda ali do canal. Isso ali é em Munique mesmo? É Munique, no centro da cidade. No centro da cidade, olha só. Eu acho que... Então, como é que a gente pode trazer, você com toda essa tua experiência lá agora, né, vivendo 1 ano e meio lá na Alemanha e em alguns outros países também, mas explorar mais o rio Itajaí-Açu também como atração, como lazer, como turismo também, quem sabe aqui em Blumenau? Olha, o primeiro ponto é como é surpreendente ter uma cidade do tamanho da cidade de Munique, é uma grande cidade alemã, e o rio ele é usado pela população no centro da cidade. Não é afastado, é no centro, afastado também, mas no centro da cidade. Então é uma cidade grande, com um rio que as pessoas tomam banho e que, inclusive, a água é potável. Então, a água é limpa? A água é muito limpa, mas potável. Nem sempre foi assim. Mas potável? Potável, pode porque sim, potável, porque no verão eles, além do tratamento normal de esgoto, eles também fazem um tratamento com UV.
Então isso esteriliza e daí eles se orgulham em dizer que a água é potável e que pode se tomar banho, que pode se beber essa água. Claro que Munique tem uma coisa específica, que ela é uma cidade grande, mas não tem nenhuma outra cidade grande acima do rio, né? Então logo estão os Alpes. O rio nasce ali mesmo e... Não muito longe, né? Tem algumas cidades, é claro. Claro que tem esse diferencial. Mas uma coisa importante é que os rios na Europa também foram poluídos. O rio Emscher, por exemplo, que fica na cidade de Essen, hoje que está passando por um processo bastante completo de fazer um grande projeto para reabilitar o rio, inclusive o esgoto. Então não é uma coisa que sempre foi assim na Alemanha, não é assim, isso é bastante recente. Então o projeto de Essen especificamente, eles estão recuperando a atratividade da cidade através desses projetos. Porque eles diziam, depois do declínio da indústria de carvão que tinha na região, a cidade também declinou bastante e hoje as empresas conseguem voltar, mas elas não tinham bons empregos, porque as pessoas preferiam morar em cidades como Munique, que tinham qualidade de vida maior. Então eles fizeram esse grande projeto do rio Emscher, que tem o canal, que é o canal de esgoto, mas junto tem parque. Esse rio, desculpa te interromper. Isso, ali esse faz parte da cidade de Emscher. Esse é o Dr. Mário Sommerhäuser. Você está comentando justamente sobre isso, né? Isso, que é o presidente da Genossenschaft. Eles estão agora fazendo esse processo de despoluição do rio, no caso. Isso. Então é um processo. O que eles fazem para voltar a ter uma água potável, né? Uma água limpa, que as pessoas podem realmente aproveitar ali o rio, a natureza? Nesse caso é um canal paralelo de esgoto, né, com esgoto e tratamento, com tratamento de esgoto, né. Ali em Munique também são as centrais de tratamento, e daí esse canal paralelo, e daí o rio, esse vai ser de tratamento de esgoto, e daí o rio ele vai voltar a ser mais natural, porque é também um rio bastante retificado, o rio Emscher. Um canal para desviar então, o rio, isso. E aí tratam e fazem um rio já com água tratada, só para a gente entender na prática. Simplificando assim, mais ou menos assim, é um canal paralelo do esgoto, né? Sim. E com a tubulação, na verdade, então, né? Vai ele é tubulado. Um lado o esgoto e o outro vai e o rio... em termos simplificados, assim, e daí o rio vai voltar a se movimentar de uma forma mais natural, com recuperação de vegetação, com caminhos. Então eles estão discutindo até de ter um caminho para as pessoas passearem, assim, com um piso mais natural, com cascalho, alguma coisa assim, e paralelo, um pouco mais afastado, daí um caminho asfaltado que é para mobilidade entre as cidades, que ali é uma região bastante densa, tem muitas cidades próximas, então ali teria daí uma ciclovia para mobilidade mesmo e uma outra só para passeio. Claro que tudo quando a gente compara aqui com o Brasil, com a nossa realidade aqui em Santa Catarina, no Vale, Blumenau, enfim, tem que guardar as proporções, né? Não dá pra gente, como é que tem lá e como é que não tem aqui, mas aos pouquinhos dá pra gente trabalhar isso da nossa cultura aqui no Brasil? Mas Carolina? Com toda certeza, porque eu acho que um rio limpo, um rio bem cuidado, uma natureza preservada, esses são valores universais. Claro que existem coisas comportamentais e tem coisas que são universais, da gente gostar de estar perto da água, do clima agradável que fica, do sombreamento. E essa questão que eu comentei ali dos caminhos ao longo do rio, isso é uma coisa que deveria estar sendo pensada já aqui. Então, não precisa ser um caminho que eu estou vendo o rio o tempo inteiro, todo asfaltado. Não, ele está ali integrado com a mata ciliar, ele passa por dentro, ele pode estar mais afastado. Em alguns momentos eu tenho um pouco mais de contato com a água, mas é importante que eu tenha conexão. Que eu não crie um caminho que eu vou e volto, e então ele pode até se tornar um lugar perigoso. É um lugar que é para estar sempre passando. Não é para eu sair para passear com o meu cachorro no final do dia, é para eu sair para eu ir trabalhar. É uma coisa que deveria estar fazendo parte do dia a dia. O rio não pode ser escondido, então. Tem que fazer parte da cidade, ainda mais aqui na nossa região, que está cheio de rio, está cheio de ribeirão. A gente que sofre tanto com enchentes aqui, né, Carolina? Lá também tem muita enchente ou não? Como é que é essa questão lá? Sim, então, até quando eles fizeram esse programa da renaturalização do rio Isar, né, o que aconteceu? Primeiro, claro, isso já há bastante tempo, a cidade foi chegando mais perto dos espaços onde o rio ocupava, que também é muito parecido, né? Então, quando o rio aumentava de volume, chovia, então essa água invade
esses lugares que antes já pertenciam ao rio, né? E daí a cidade foi chegando cada vez mais perto. E eles foram retificando o rio, foram fazendo margens de concreto para que a cidade pudesse crescer. Então, depois de um tempo, eles passaram a ver que isso não era bom, nem para de controle de enchentes, porque olha só, eu tenho uma calha e depois eu vou confinando esse rio, então essa água não vai desaparecer. Então eles perceberam que dar mais espaço para o rio e não menos era uma solução mais adequada para enchentes, mas os objetivos eram os três: controle de enchentes, recuperação ambiental de fauna, flora e melhores espaços de lazer para as pessoas. Então, quando eles fizeram esse grande projeto da renaturalização do rio Ízar, eles pensaram nesses três aspectos: ter mais espaço para o rio, não menos. Então, depois disso, voltaram algumas espécies que eram daquela região de vegetais. Tem um estudo das espécies da fauna, né, dos animais, a quantidade, quais as espécies que voltaram a aparecer naquela região, e também é um belo espaço para as pessoas. Então, é um lugar muito mais agradável para estar no centro da cidade e estar ali convivendo com a natureza, num espaço tranquilo, silencioso. Lá também não pode transporte motorizado, ali no rio Ízar, então é muito silencioso. As pessoas vão lá com as suas boias, vão lá com as famílias, fazem o seu piquenique, se encontram. É o mar deles, é o mar que a gente tem aqui pertinho no litoral. Lá tem os rios, né? Sim, lá tem os rios, claro. Mas aqui nós temos um rio também, né? Claro. Dá para sonhar em ter, quem sabe, o rio Itajaí, a sua como são alguns rios aí da Alemanha? Mas é claro, a gente tem que pensar assim, a gente está com um tratamento de esgoto em processo. Está em andamento, né? Já tem boa parte da cidade com cobertura já de esgoto, então, só que tem outras cidades no entorno também que acabam. Mas tem outros ribeirões, né, também. Isso é claro que isso é um trabalho de longo prazo, mas se a gente não botar na cabeça que sim, nós temos um rio para podermos usufruir, é que nem lá, também não era limpo há pouco tempo, não era adequado para as pessoas estarem lá. Isso não é uma coisa que sempre foi assim, sempre vai ser. Então, a gente precisa pensar, não, a gente pode usar o nosso rio, a gente pode usar os nossos ribeirões. Podemos voltar a ter, né, quem sabe, a prainha, onde o pessoal antigamente tomava banho ali na prainha, né, Carolina? Pelo menos os registros históricos mostram isso, né? O pessoal se banhando na prainha e tudo mais. Quem sabe um dia a gente pode voltar a ter isso. De tudo que você conviveu lá, viveu, de experiência, você e o seu marido, dá para mostrar ainda ali, Eliezer? É meio complicado ali. Eu é meio envergonhado. Como é que é o nome do teu esposo mesmo? O Walter. Vê se tem como mostrar ali. Se não for muito difícil, não precisa. Ele é meio envergonhado também. Ele gosta de ficar atrás das câmeras. É o nosso cinegrafista aqui, o nosso Eliezer aqui. Vai aparecer daqui a pouquinho aí, Walter. Aí, dá um tchau aí pra câmera, Walter. Isso, ele que filmou, registrou, né, a Carolina lá nessa viagem bacana, né? Viagem a gente fala porque foi uma viagem, só que a trabalho e também, né, acabou conhecendo muitos lugares. Então eu ia te perguntar justamente isso. De tudo que você experimentou lá, algo que te marcou mais? Que você realmente viu, nossa, isso aqui realmente eu vou levar para minha vida e quero compartilhar com todas as pessoas que eu vou conversar a respeito dessa experiência que eu tive na Alemanha? Eu acho que a consciência da sociedade foi uma parte bastante marcante. Todos os assuntos eram discutidos com profundidade. Então, a gente foi em uma série de reuniões de planejamento participativo. Elas eram bem adequadas, até um dos programas que a gente fez aqui para a TVL era sobre as reuniões de planejamento participativo, como o formato é adequado, com passeio, com as pessoas próximas discutindo, e como a sociedade tem o conhecimento e também exige uma cidade com maior qualidade de vida. Participação, então, comunitária nas decisões também muito forte da administração pública. Isso aí aonde, Carolina? Isso é o Olympiadorf. Durante a Olimpíada de Munique, da década de 70. Eu lembro que você fez um programa sobre isso também, né? Eles fizeram daí E aproveitaram lá o espaço, a estrutura. Né? São hoje chamados legados, né, desses jogos que acontecem. Então isso aí virou uma cidade, É um parque enorme, um parque lindo, um parque ótimo da cidade, e ali era onde tinha os alojamentos e hoje tem moradias. Ali é uma parte comercial, essa que a gente está vendo é uma parte comercial, é um centrinho, é como se fosse um centro de bairro. Então quem mora ali não precisa sair até o centro para comprar um pão, tá ali, ele vai a pé da sua casa, ali para a própria padaria. Vai sair muitos parques lá, né, Carolina?
arborização também. Isso você mostrou muito pra gente aqui nos seus vídeos, né, que você fez aí no TVL Notícias, realmente. E o pessoal de bicicleta, e lá tem muitos trens também na Alemanha, isso chama bastante atenção, né? Tem os trens regionais, mas eu acho que a gente tem que destacar a qualidade do transporte público. Como a gente não precisa ter um carro para estar na Alemanha. Eu fiquei 1 ano e meio lá, a gente não teve carro, não faz realmente diferença no dia a dia. Sim, não tiveram carro em 1 ano e meio? Não, não alugaram carro? A gente alugou um dia para voltar de Berlim para Munique, porque a gente estava com bagagem e seria mais prático. O transporte público lá é feito de que exatamente? Qual é o principal meio de transporte público lá? É o ônibus, o trem, o metrô? Para mim era a pé e de bicicleta. Na verdade, eu usava mais a bicicleta. O meu trajeto do dia a dia era feito de bicicleta. Eu morava a menos de 5 quilômetros da universidade, morava a 3 quilômetros. É uma distância ideal para ir a pé ou de bicicleta, né? No caso ali, nessa distância era de bicicleta. Eu ia todos os dias, voltava com toda a segurança. Ciclovias separadas, então a ciclovia era na calçada. Eu tinha a rua, tinha o canteiro, depois do canteiro que vinha a ciclovia e então vinha a calçada. Em todos os cruzamentos ou nos entroncamentos com os carros sempre davam uma preferência. A nossa legislação é parecida, mas lá eles sempre dão uma preferência para os ciclistas. Parecida, mas não é tão respeitada, né? Aqui não Brasil, é respeitada, mas a nossa legislação também prevê isso, que é a preferência de quem está vindo e tal. Os meios de transporte menores, né? No caso, a bicicleta, né? Você andou bastante lá de bicicleta. Sim, então. sim. Não sofreu nenhum acidente, 1 ano e meio de bicicleta? Não. E não aconteceu? De maneira alguma, imagina. Então, realmente é seguro, né? Nossa, totalmente. A gente realmente andava muito de bicicleta em todos os lugares que a gente foi. A gente foi ao longo dos rios, para cima, para baixo, para o lado, para os ribeirões, em todos os lugares, por toda a cidade. Puderam experimentar cada cantinho lá da Alemanha, principalmente Munique, né? Principalmente Munique. Ficou mais tempo em Munique, né? A gente foi 1 ano praticamente. 1 ano em Munique. Né? Morando lá, vivendo lá junto com seu esposo e compartilhando com a gente essas experiências. Tomara que agora os administradores, né, enfim, possam usar esse seu conhecimento, né, para investirem também, né, nos rios, enfim, melhorarem aí essa questão da natureza, do lazer, porque o objetivo teu foi esse, né, realmente ter conhecimento para poder ajudar agora também as administrações, né? Claro, a gente vai lá para conhecer, para transformar as cidades. Então, eu realmente gostaria de transformar as cidades, a gente chama de ecossistemas humanos ou de cidades mais apropriadas para as pessoas e para a natureza. Bom, e foi lembrando, gente, um projeto onde o governo alemão acabou, né, selecionando projetos aí. A Carolina fez um projeto aqui em Blumenau junto com uma professora que foi da Alemanha, essa professora aqui sim, não, é direto com a Alemanha. Com a Alemanha mesmo, né? E aí eles bancaram tudo isso, a Carolina ficou lá sem custo e pôde compartilhar com a gente nesse 1 ano e meio, desde julho, né? Foi exatamente julho de 2016 até agora, dezembro de 2017, quando ela retornou, e agora nesse comecinho de fevereiro veio aqui falar um pouquinho dessa grande experiência, né, que ela pôde compartilhar com todos nós aqui de Blumenau. Carolina Viviane Nunes, arquiteta blumenauense, quais são os projetos agora, só para finalizar, daqui em diante seus aí, alguma outra experiência para frente que você pretende fazer? Quais são as ideias a partir de agora em 2018? A gente está montando um instituto, que é o Humanität, para transformar as cidades de uma maneira, deixar as cidades mais adequadas, mais para as pessoas e mais integradas com a natureza. Então, a gente está desenvolvendo diversos projetos, projetos de empoderamento comunitário, projetos de educação, projetos com faculdades, projetos com as pessoas. Porque o primeiro passo é as pessoas, é a comunidade entender, e então promover parcerias público-privadas, promover mudança de políticas públicas. Um projeto que a gente está finalizando agora é o projeto do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, que a gente fez um vídeo, um curta-metragem com desenhos e com uma narração que vai ser distribuído para as escolas públicas do município, que conta um pouco da história do rio Itajaí-Açu, de Blumenau, como os rios foram sendo esquecidos ou negligenciados, como que estão fazendo então na Alemanha para recuperar e ideias de como que a nossa cidade podia ser isso para crianças. Aqueles vídeos com animação, com desenho, com... E colocar isso na cultura dos novos blumenauenses que estão
vindo por aí daqui a pouco no mercado de trabalho e tudo mais. O Então, filme esse é um com projeto patrocínio do Fundo Municipal Fundo de Apoio Municipal à Cultura. de Apoio à Cultura, que é, né, o dinheiro público usado justamente para isso, né, para incentivar a cultura, a mudança cultural na população. Esse é um dos projetos, então, que está quase já sendo lançado já? Sim, sim. Está prontinho já o documentário? No dia 6 de março, às 19 horas, no Norte Shopping, tem o lançamento, que daí a gente vai... o lançamento ele é público, e a gente vai mandar, então, convites para as entidades do município. Muito bem. O instituto que você comentou, como é que é o nome? O Instituto Histórico de Blumenau. É que vocês estão trabalhando também para... Você comentou para montar, não sei, alguma coisa assim ou não? O Instituto Histórico de Blumenau tem me existe, apoiado né? em todo o projeto, e o Cindy Lojas. O Instituto... Humanity, né? Humanität, em alemão, que a gente fala. Que significa... Humanidade. Humanidade. É quase, então, a mesma coisa do português, né? Muito bem, Carolina. Obrigado pela sua participação hoje aqui na TVL, ter ficado essa meia hora com a gente aqui para contar um pouquinho dessa sua experiência. Tomara que em breve você retorne aí com novas participações, enfim, experiências, novos projetos, visitando, quem sabe, outros países também, né, para conhecer outras culturas e poder ajudar as nossas administrações aqui no Brasil também. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Carolina. Viviane Nunes, arquiteta blumenauense, que passou 1 ano e meio na Alemanha, vivendo a experiência de cidades e rios, principalmente Munique, os seus rios lá na Alemanha, para poder compartilhar agora com as pessoas aqui no Brasil também e mudar, quem sabe, a cultura, né, do brasileiro, da gente aqui de Blumenau, né, de Santa Catarina, e ter esse cuidado maior com os nossos rios, ribeirões, para que a gente, quem sabe, um dia possa voltar a aproveitar os nossos rios limpos, né, em meio à natureza, com as famílias e todo o lazer que os rios proporcionam lá na Europa, quem sabe proporcionar também aqui no Brasil. Tá bom, gente? Vamos fechar o TVL Comunidade então por aqui. Obrigado pela sua companhia. Continue aqui na TVL, o canal da comunidade, e até a próxima então. Tchau, tchau.